Todas as semanas eu converso com alguém que tem uma ideia maravilhosa para ganhar dinheiro com IA, mas inevitavelmente tem uma dificuldade enorme de sair do zero. Se você quer deixar de ser um sonhador e se tornar um construtor, esse vídeo é para você. Eu identifiquei certos padrões ou certas dificuldades principais que as pessoas têm para começar. Eu vou falar sobre elas e vou apontar caminhos diferentes que você pode seguir, independente da habilidade que você tem hoje, seja habilidade técnica, seja habilidade de negócio ou seja uma habilidade de comunicação. Mas vai o spoiler. Todas essas caminhos que eu vou apontar aqui precisam de trabalho. Se você acha que vai ficar rico arrastando caixinha, não continue no vídeo porque ele não é para você. Porque tudo que eu vou falar aqui vai depender da sua dedicação, de um trabalho sério e, de fato, ao longo do tempo você vai conseguir construir. Então, bora pro vídeo. Vamos começar com esse e-mail aqui do CEO da Fiverr. Ele disse o seguinte: não importa se você é programador, designer, gerente de produto, cientista de dados, advogado, representante de suporte ao cliente, vendedor ou profissional de finanças, a IA está chegando para você. Se você não se tornar um talento excepcional no que faz, um mestre, enfrentará a necessidade de uma mudança de carreira em questão de meses. Estamos condenados? Nem todos nós, mas aqueles que não acordarem e compreenderem rapidamente a nova realidade estão, infelizmente, condenados. Ele mandou esse e-mail para a galera lá do time dele e ele acabou divulgando isso no Twitter publicamente. E é legal esse e-mail aqui pelo seguinte, tem duas perspectivas que você pode ver aqui e é a mais comum que as pessoas enfrentam. Conversando com as pessoas dá para notar isso claramente. Quando elas ouvem IA e ouvem esse tipo de a IA vai te substituir, etc, etc, muitas delas simplesmente desistem. Elas entram num estado de não ação ou de inação. Mas presta atenção aqui, cara, presta atenção. Alguém vai construir essa ferramenta e alguém vai vendê-la. Não existe uma mágica nisso tudo, existe trabalho. Então você pode estar tanto no lado comercial ou tanto no lado de quem desenvolve, de quem cria. E eventualmente você vai absorver essa mudança que vai acontecer no mercado naturalmente, assim como aconteceu com diversas outras tecnologias. Se você está consumindo conteúdo e acredita que a IA vai substituir tudo, que a AGI, sei lá o quê, que a máquina tem consciência, cara, acorda. Se você notar, por exemplo, empresas que falam que os software engineers não vão existir mais, hoje estão contratando software engineers. Tenta notar que existe uma diferença entre o discurso de venda, o marketing, e isso existe, e eu falo abertamente aqui, marketing é importante para qualquer negócio, mas pode existir um exagero em marketing, né? Eu particularmente não gosto de marketing exagerado, e facilmente se perde a mão nesse tipo de assunto. E IA é um assunto que se perde muito, muito a mão, né? E se você, não, Ronald, eu realmente acho que a IA tem consciência, ok, vai ler filosofia, entende o que é a consciência, tenta entender o fundamento e vê se isso de fato faz sentido, cara. Porque a realidade nua e crua LLM são poderosas, eu construo coisas com LLM, eu vendo serviços com isso, mas elas não são perfeitas. E você pode argumentar, Ronald, mas elas vão evoluir ao longo do tempo. Obviamente elas vão evoluir. Mas você sair do elas vão evoluir para elas vão dominar tudo, ter consciência e nós seremos uns escravos se não falarmos obrigados ao ChatGPT, é uma perda de tempo. Então, se você quer fazer dinheiro com isso, abandone a perda de tempo e foque no que realmente existe. Bora para a próxima. A segunda característica é a ferramenta mágica. E isso aqui acontece demais, principalmente quem é iniciante nesse meio de IA e automação. E vamos falar aqui que o principal cavaleiro, o carro-chefe de toda essa brincadeira da ferramenta mágica é o N8N, né? Eu falo aqui abertamente porque eu não uso mais o N8N e eu já usei muito o N8N. E eu não uso mais o N8N simplesmente porque eu notei que ele não supre as necessidades que eu tinha de negócio, né? Se você quer usar o N8N ou você usa o N8N e você acha que é bom para o seu negócio, vá em frente. Mas provavelmente, à medida em que você avançar, você vai notar certos problemas com ele. E nada te impede de sair dele, a menos que você não tenha habilidade suficiente para viver sem ele, que é o grande problema e que, assim, se você entrar nessa rota de aprender, por exemplo, o N8N, o grande problema é que você está escravo de uma ferramenta e o conhecimento que você adquirir lá não é transportável
diretamente para as outras coisas. Diferente se você tem um conhecimento de software, por exemplo, você faz uma base boa em Python, por exemplo, e a gente tem lá na comunidade, a gente está construindo devagarzinho lá o curso de Python para automação e engenharia. Então, beleza, hoje eu uso Kestra, que é uma ferramenta de orquestração, eu uso Airflow também, nos meus negócios, e para criar agentes eu uso o LangGraph. Mas, sei lá, no futuro tem uma ferramenta melhor, mais rápida, mais barata. Todo esse conhecimento de programação vai servir para uma outra ferramenta, e todo o conhecimento que a gente cultiva sobre IA generativa, sobre dados, sobre software, etc., vai servir para uma outra ferramenta, e se assim julgar necessário, eu migro, né? A gente não é representante comercial de uma ferramenta, a menos que você seja. Mas se você é alguém que está procurando construir, cara, não se apegue à ferramenta, seja lá o que você for na tua vida. Foca em execução e em geração de valor, né? Então, assim, ferramentas, elas têm que estar no lugar delas. Elas são para serem usadas e não para te usar. Então, cuidado com a síndrome da ferramenta mágica e fique atento a quem tenta te empurrar uma ferramenta que resolve todos os problemas de uma vez, porque provavelmente ele está mentindo. Terceira característica é o desconhecimento básico do território. No mundo de negócios em geral, né, no mundo onde a gente está falando aqui em fazer dinheiro com o IA, ele tem muita analogia com guerra e tudo mais. Se você conhecer aquele livro Arte da Guerra, a galera de administração gostava muito de usar ele, né? E nesse livro tem várias passagens sobre conhecer o campo de batalha. E é fundamental você conhecer o que a IA, né, a IA generativa trouxe para o nosso campo, né? E basicamente é o seguinte, você não está no campo da IA, simplesmente. Você não é a OpenAI, a menos que o Sam Altman esteja vendo isso aqui. Você é alguém que usa ferramentas para construir soluções. E o que, no fundo, você está fazendo é automatizando processos, seja através de workflows, eu tenho um vídeo aqui sobre workflows, você pode ir lá assistir depois, ou seja, criando um agente tradicional de conversa, né, um chatbot. E você tem que entender que, no fundo, você está criando uma automação que melhora ao longo do tempo. E o seu objetivo, vamos imaginar que você criou uma automação e ela tem 80% de acerto. O seu objetivo é levar próximo a 100%. E você vai levar isso em um processo na empresa, em 2 processos na empresa, em 3 processos na empresa. E aí sim, o que o CEO da Fiverr falou faz sentido. Que você vai criar tanto desses processos ao longo do tempo numa empresa que não pelo custo, mas pela qualidade, vai ser melhor você ter uma máquina rodando do que ter um humano rodando. E é assim que isso vai acontecer. Mas se você focar apenas em ferramenta e desconhecer o básico, você vai cair naquele problema que eu falo do teste aqui, da qualidade, que eu já falei aqui bastante no canal. Você vai criar alguma solução com IA, mas nunca vai estar preocupada com a qualidade, a sua qualidade vai ser bem mais ou menos, e ao longo do tempo, se você tiver um cliente, ele vai preferir manter o funcionário dele fazendo o que ele faz lá, do que de fato contratar a tua empresa, porque você dá mais dor de cabeça do que solução. Então, assim, o desconhecimento básico do que você está fazendo vai levar você a ficar perdido nesse mercado e, de fato, nunca construir nada relevante. Então, fechado essa, vamos para a próxima. Nós estamos, inegavelmente, no mercado que muda muito rápido e toda semana tem uma nova IA, uma nova isso muda tudo. AGI, aquelas capas de a pessoa está sempre assustada, isso é engraçado, eu acho que eu vou falar um pouquinho mais ao longo do vídeo. E isso, inevitavelmente, leva a pessoa a ficar um pouco perdida. Principalmente se você não é uma pessoa que está construindo diariamente. Porque se você estiver construindo diariamente, você vai notar que você não precisa ter tanta pressa. Por exemplo, eu estava conversando com uma galera assim, que supostamente também está construindo, e aí na época que lançou o GPT 4.1, foi assim, ele lançou num dia e no outro a galera falou que já trocou todos os workflows da empresa para o GPT 4.1, e eu perguntei, cara, calma aí, vocês tiveram tempo ao menos para testar, né? Cara, testa aí, tá legal, lançou, é mais barato, parece mais rápido, legal, beleza. Mas você teve tempo para testar de fato e ver se a qualidade da sua resposta se manteve, o objetivo está sendo cumprido como antes ou está melhor? Como que você faz um update de algo fundamental dentro da sua empresa simplesmente porque o Sam Altman falou que o modelo é melhor, né? Então, assim, ao longo do tempo você vai perceber que a maioria da galera é hype e não são de verdade. Mas, para navegar bem ao longo da informação, o que você precisa fonte confiável para consumir informação,
E se você não tem, que é o meu caso, né? Ao longo do tempo eu queria algo que fosse como um relatório financeiro, de empresa, por exemplo. Quem gosta de investimento familiar, que você assina uma casa de análise, e aí lá uma vez por semana o cara te manda um PDF, e você tem a liberdade ali de ler, pelo menos ver os números por alto, e decidir o que você faz. Foi o que eu fiz, e eu disponibilizei, comecei a disponibilizar lá na comunidade, que é o que eu chamo de radar GNA. Toda semana eu rodo um processo automatizado, ele pega a maioria das notícias que existem, faz um filtro para mim, eu escrevo ali um editorial, e aí depois ele gera isso aí de forma semi-automática lá para a galera da comunidade. Então, se você não tem uma fonte confiável para consumir, crie uma. Espectador versus criador. Isso aqui é uma coisa muito importante, porque as pessoas têm um certo medo de se tornarem criadores quando estão começando. E quando eu falo criador, eu não falo vir aqui na internet, gravar um vídeo, escrever um artigo, parará. Criador é simplesmente o ato de você vai pegar uma dessas ferramentas e vai começar a fazer, seja para resolver um problema pessoal seu, seja para resolver um problema da sua empresa. E é o seguinte, se você consome conteúdo de quem não cria nada, né, corre o risco dele estar fazendo pelo entretenimento, de querer te prender ali, para ter view, etc, etc. E se você quer criar, esse de repente não é a pessoa ideal para te dizer o que é. Ele vai estar sempre preocupado em, ai meu Deus, essa nova ferramenta, ai meu Deus, essa nova IA. Quantas vezes você já viu um anúncio bombástico cair em esquecimento 15 dias depois? Talvez o caso mais recente foi o GPT 4.5. Era a última maravilha, parará, parará, e 3 meses depois os caras decidiram descontinuar. E é assim que funciona o mundo de tecnologia, não só em IA. Você vê vários lançamentos, lembra aquele óculos do Google, que era a última moda, e de repente hoje ninguém mais fala. As coisas passam, nem tudo que lança é perfeito. Você não precisa estar sendo o primeiro a consumir as coisas. Você precisa, de fato, conseguir identificar o que é relevante ou não, e testar aquilo que você acredita que pode render fruto. Nesse momento, você se torna criador, quando você consegue começar a identificar, opa, isso aqui é legal, mas tem essa dificuldade aqui. Será que dá para a gente substituir isso por outra coisa? Ah, não, isso aqui dá para fazer isso aqui dá para fazer aquilo. A galera fica realmente acreditando que vai fazer um app em 5 minutos ou coisas do tipo, e isso é um grande problema para a sua evolução profissional como um todo. Porque, de fato, você pode fazer uma landing page em 5 minutos aqui com Vibe Code, né? Eu mesmo uso o Windsurf aqui pra caramba. A questão é, ok, você fez a landing page, e aí? E agora? Né? Como que você bota o cliente para dentro? Como que você mantém o cliente te pagando? Como que você resolve um problema real? São todas essas questões que você precisa olhar para além da execução. Você tem que olhar não só do ponto de vista de execução, quanto do ponto de vista operacional no geral e principalmente estratégico. Então, é isso aí. Agora que você já conhece todas essas pegadinhas e tal, e talvez tenha se identificado com alguma delas, existem 3 caminhos que você pode seguir. O técnico, o de negócio e o da fala, né, que é o da comunicação. Eu, particularmente, tenho percorrido os 3 aqui por conta do canal no YouTube. Mas eu sempre, assim, por raiz, eu percorri o técnico, né, e depois percorri o negócio. E não importa, o técnico aqui eu acho que é óbvio, né? Eu tenho vídeos aqui bastante sobre a parte técnica, onde você pode construir e construir melhor e construir com mais qualidade. Então, assim, a questão aprofunde seu conhecimento nas bases disso aqui que a gente está falando, de LLMs, de frameworks, e construa a sua independência. Dê preferência para coisas que são open source, porque eventualmente, mesmo que você vá trabalhar numa empresa, e ela usa alguma tecnologia proprietária, o que você aprender com open source vai servir lá. Então, assim, não tem por que você não aprender open source. Na questão do negócio, é o seguinte, você não precisa ser um grande conhecedor das técnicas, né, de desenvolvimento, mas você precisa ter ideias gerais do que é possível. Você tem uma ideia geral do que uma LLM faz ou uma LLM não faz. Aqui, por exemplo, eu tenho um vídeo mostrando o workflow, mostrando as possibilidades que você pode resolver para automatizar processos dentro de empresa. Se você tiver essas visões diferentes e tiver conhecimento de um mercado, você vai fazer muito dinheiro. Simplesmente porque muitas pessoas que têm conhecimento de um mercado específico, sei lá, pensa num mercado aí muito nichado, ela não tem conhecimento nenhum de IA, ela não tem conhecimento nenhum de computação. E cabe a você unir esse novo conhecimento que você adquirir aqui, tanto aqui quanto no canal em geral, tanto lá na Rock Pro, quanto lá na comunidade, se você faz parte,
e ligar os pontos. Você vai conectar problemas e vai pensar em pessoas que podem te ajudar a construir esse problema. Pode ser alguém técnico, você pode contratar uma equipe, você pode montar sua própria equipe, você pode ajudar alguém a montar a equipe. Possibilidades de ganhar dinheiro sendo de negócio, entendendo de IA da maneira correta, sem ter medo de ser, oh meu Deus, AGI, blá blá blá, são infinitas. Então, se você está nessa posição, aproveita. E a última que eu quero falar aqui é esse lance da comunicação. Existe um espaço enorme para treinamento em empresas sobre IA generativa. Enorme. Só que o que acontece é o seguinte, no geral, como a galera tem preferido abordar IA no sentido sensacionalista, no sentido, oh meu Deus, muda tudo, AGI, essa coisa que, assim, muita gente está cansada, e se você começar a conversar com a galera um pouco mais do mundo corporativo, a galera um pouco mais CEO e tal, eles realmente, assim, não dão credibilidade, porque eles olham esse tipo de coisa e falam assim, cara, pô, não parece sério. E a grande questão por exemplo, se você pegar bons repórteres aí, ou bons programas jornalísticos, geralmente, por exemplo, principalmente em finanças, os caras têm uma postura mais séria, né, sobre os temas que eles abordam. Isso porque eles conseguem conectar tanto o cara que está na indústria, né, tanto a ponta, tanto quanto a parte estratégica. E ele fica ali no meio fazendo esse meio campo e trazendo gente para dialogar, e ele consegue muito prestígio por conta disso. Provavelmente, se você tentar fazer isso hoje, você não vai ter o maior canal no YouTube com o maior número de views. Mas você não precisa ter o maior número de views, você precisa ter as pessoas mais qualificadas te assistindo. E se você conseguir atrair as pessoas mais qualificadas para te assistirem em relação a IA, você vai atrair contratos mais qualificados, você vai conseguir atrair pessoas que de fato podem te colocar em lugares de destaque dentro de empresas ou você palestrar em algum lugar e tal, e você de fato se tornar referência no assunto, não uma referência técnica, não necessariamente uma referência do negócio, mas alguém que de fato acompanha o dia a dia e dá notícias de maneira confiável. Então, ao invés de, meu Deus, a Cloud, o Google lançou uma nova ferramenta, isso muda tudo, de repente as pessoas que forem mais sérias vão procurar o seu canal para ver a sua opinião sobre aquilo de fato, entender o que aconteceu ali e se de fato elas deveriam se importar. Então, esse é o terceiro, e eu acho que tem uma brecha enorme aí, cara. Se você tem o dom da comunicação e gostaria de fazer isso, provavelmente eu assistiria seu canal. Dito tudo isso, deixo aqui o convite para a comunidade mais uma vez. Eu vou encerrar as inscrições daqui a uns dias, então dá uma olhada lá. Por que eu vou encerrar a inscrição? Eu quero que a comunidade agora comece a crescer e comece a tomar velocidade. Então, todo esse processo de onboarding, né, quando chega alguém, cadastrar e esperar todo mundo pegar a velocidade, demora alguns dias, então eu vou fechar e agora a gente vai começar a partir para caminhos mais sólidos. Também deixo aqui o convite para se inscrever aqui no canal. Se você tem interesse em conteúdo gratuito, além aqui do canal, tem lá a Rock Pro com alguns conteúdos sobre inteligência artificial, tanto do ponto de vista de agentes, workflows, negócios em geral. E se você tem interesse nesse assunto, é gratuito, vai lá, se inscreve, usa lá. E lá também tem um agente de IA que pode te ajudar tirar dúvidas e tudo mais. Então é isso, rapaziada. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço!